Glória a Deus, que o Senhor nos abençoe. Se nós tivéssemos sempre essa convicção, eu acho que a nossa dor não existiria. De ter a certeza de que Deus nos ama. Amém? Glória a Deus por isso. Hoje eu queria falar rapidamente, prometo que não vou me demorar, uma palavra que queimou ao meu coração. Inquestionável. Repita comigo, inquestionável. Inquestionável. É sobre ele que nós vamos falar. Não adianta nós querermos questionarmos. Ele é inquestionável. Glória a Deus por isso. O nosso Deus é inquestionável. Tenha eu razão, tenha você razão. Ele é inquestionável. E é por isso que ele é poderoso. É por isso que ele tem o comando da sua igreja na face da terra. É por isso que os nossos inimigos são submissos não a nós, mas o poder de Deus que reina através de nós. Amém? Eu queria pedir você para abrir as suas Bíblias. Lá no livro de Isaías. Vou fazer um para mim, Patrícia, pode ter certeza. No livro de Isaías 66, versículo 2. Diz assim, todos acharam? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas olharei para o pobre abatido de espírito e que treme da minha palavra. E que treme da minha palavra. Todos nós, a palavra de Deus diz que nós somos um edifício. Nós somos um prédio. Um prédio que está em construção o tempo todo. Quando ele não é construído, ele é reformado. Quando ele não é construído, ele é reformado. Está muito alto o meu microfone? Não? Quando ele não está em construção, ele está sendo reformado. Olha aí como que estão. Olha como que está o prédio. Aí para reformar tem que lixar. Tem que lixar até ficar lisinho, para depois passar um cimento, depois passar um selante, aí vir com a tinta. Assim é a nossa vida. E muitas vezes essa construção, no geral, uma construção, ela é muito minuciosa. Ela tem muitos detalhes que precisam serem observados. E observados por quem tem a capacidade de dizer, precisa mudar aqui, precisa melhorar aqui, esta tinta ou este cimento não é propício para esse tipo de tijolo ou para esse tipo de construção. A nossa vida é assim. E vai continuar sempre essa construção das nossas vidas. E graças a Deus por isso. Por isso que Ele não se esquece de mim. Ele não se esquece de mim jamais. Porque Ele é o rio, que o rio, através deste rio, Ele vem a cura. É por isso que devemos adorar sempre. E muitas vezes, no momento dessas reformas, através destes detalhes, que às vezes eu não vou aceitar. E através desta não aceitação, dessa reforma, desta construção, me traz dor, me traz choro. Começo a ter um sentimento de que Deus, Ele não lembra de mim. Eu quero aqui trazer bem claro para nós, que Deus, Ele se preocupa com a nossa tristeza. Ele não tem prazer que tenhamos uma vida sem alegria ou debaixo de uma tristeza constante. Não. O desejo de Deus, o prazer de Deus é nos ver
alegres, porque a alegria dele tem que preencher dentro de nós. Mas se você prefere ter uma vida triste dessa forma, você vai continuar assim, porque não tem muito o que ele fazer. Acaba que nós rejeitamos muito Deus. Nós temos muito o sentimento de que Ele vai me salvar porque eu sou uma sofredora. Ele vai me salvar porque eu sou uma pessoa triste e eu faço questão de ser triste. Eu quero que todo mundo me veja triste. Eu quero que todo mundo saiba que eu sou uma pessoa triste. Mas não é por aí. O caminho da salvação não vai estar por aí. Deus, Ele tem essa preocupação conosco. Mas Ele vai fazer o quê? E uma das coisas nós precisamos trazer ao nosso coração. Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Quando Ele libera a chuva cai para o justo e para o injusto. Quando o sol brilha para o injusto e para o justo. Então eu não posso me colocar numa posição de achar que Deus é injusto comigo. Porque todas as coisas Ele fez. Todas as coisas foram criadas por Ele. Mas a tendência nossa é imaginar que somos injustiçados, porque muitas vezes eu não conquistei, a resposta que eu esperava não veio. E aí nós começamos a liberar a nossa justiça própria. A achar assim, eu acho isso muito injusto, isso não deveria estar acontecendo comigo. E nós fazemos isso. Se existe algo que nós nunca vamos conseguir, é explicar Deus. Nunca vamos conseguir explicar Deus. Porque acaba que a nossa própria justiça nos leva a olharmos para nós e ver em nós sempre pessoas muito justas, pessoas corretas, muito certinho. Mas a palavra dele é muito clara quando ele diz assim: porque a minha mão fez todas estas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor, mas olharei para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Sabemos que existe uma passagem tão poderosa na palavra de Deus, aonde nós conhecemos muito a atuação do profeta Elias. O profeta Elias, ele saiu de uma batalha muito grande. Eu buscando, disse que o rei Acabe, ele foi pior do que todos os outros que foram ruins antes dele. E Elias teve que enfrentar. E nós conhecemos a palavra de Deus, a justiça de Deus sobre a vida deste profeta. Ele pode até questionar muitas coisas. A palavra de Deus diz aqui em Êxodo 33:19, diz assim: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, me compadecerei de quem eu me compadecer. Pois bem, Elias, ele fez a oração, ficou 3 anos e 6 meses
sem chover em Samaria, nem chuva e nem orvalho. E quando ele saiu, ele estava ali, nós conhecemos, foi alimentado pelos corvos, o anjo de Deus foi ali, tirou ele ali de perto, de dentro daquela caverna, e disse: eis que eu estou te enviando. Abra comigo, lá em 1 Reis. Lá em 1 Reis. No livro de 1 Reis. 17. Lá no versículo 9, diz assim: dispõe-te e vai a Serepta. Eu não quero me conter ali em todo o contexto da vida de Elias, que é uma história muito rica, que é uma palavra muito rica. É algo que nos enche o coração de saber que Deus não se esquece. Mas haverá sobre mim sempre uma ordem da parte de Deus. Por isso eu jamais posso me auto-vitimizar, é isso mesmo? Me auto-vitimizar de que Deus só não faz comigo, de que essas coisas só acontecem comigo. Não. Aí ele diz: levanta daí, homem de Deus, aí não é o teu lugar. Dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Aonde eu ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Se existia algo em Israel, era viúva. Era o que mais existia. Era viúva em Israel. Mas hoje eu meditava como nós rejeitamos Deus. E eu quero dizer para você que Deus chega aonde tem sede dele. Deus chega aonde tem sede dele. Ele falou para Elias: levanta-te e vai. Ele poderia dizer: olha, vai para Israel. É a descendência de Abraão. É um povo que tem sangue do meu povo. Vai para lá. Mas sabe por que, meus queridos, que Deus não mandou ele ir para Israel? Porque quantas vezes foi em Israel e aquelas viúvas rejeitaram ele, o Deus vivo. Rejeitaram a palavra de Deus. Não acreditavam em nada que era levado aos corações, à vida delas. Tudo elas rejeitavam. E Deus é assim. Eu fui criada assim. Lá em casa nós éramos 9. E nós não podíamos contendermos entre nós. Minha mãe dizia sempre: a comida do malcriado é quem cria e sustenta o rejeitado. É desse jeito. É para vir. E não era para discutir, não era para falar nada. Mas Deus fazia dessa mesma forma com Israel. Ah, vocês não querem saber de mim? Vocês não me querem? Eu sei quem me quer. Deus nos conhece é pelo coração. Por isso não adianta nós trazermos uma identidade a público, achando que aquela identidade ali vai convencer a tudo e todos. Só quem convence é o Espírito Santo de Deus. Só quem convence é a verdade. Elias foi mandado para aquele lugar porque aquele povo de Israel nunca quis saber de Deus. E lá essa viúva de Serepta, que era o lugar, ela era tida como uma pagã. Era uma pessoa que não conhecia Jesus. Era discriminada por tudo e todos. Ninguém queria saber daquela viúva. E quantas vezes nós vivemos uma situação assim? Muitas vezes rejeitados pelas circunstâncias, rejeitado pelo sistema,
rejeitado pelos familiares, rejeitados pela mãe ou pelo pai, pelos irmãos, pela família, pelas famílias. Enfim, todos nós lutamos contra uma rejeição. E além do mais, aquela mulher vivia ali criando um filho. E o que eu acho mais lindo é que na hora que o profeta a encontrou, ela estava fazendo o quê? Ela estava pegando lenha. Ela estava pegando lenha. Eu quero dizer para você, Deus é essa lenha que acende o nosso coração todos os dias. Deus é esta lenha, porque a lenha, quando é colocada no altar, ela incendeia. Nós somos a lenha que incendeia, libera o fogo e sobe as narinas de Deus. Ela já estava ali preparando um altar de adoração que nem ela mesma sabia, nem ela mesma entendia. Sabe por quê? Porque nós somos um edifício em construção o tempo todo. Deus está construindo a nossa vida o tempo todo e nós não temos que questioná-lo. Ele sabe o ponto, Ele sabe para onde vai nos levar, Ele sabe como nos construir, como nos desconstruir. Oh, coisa boa! É por isso que muitos acham que servir a Deus é difícil, ou servir a Deus é um jugo, servir a Deus é um peso na minha vida, como a diaconisa lá falou, a nossa presbítera disse que hoje ela ouviu de pessoas que conhecem a verdade, são tidos como aliançados de Deus e questionar os mandamentos de Deus, questionar a palavra de Deus. Oh, nós somos criados, zelados, é por Deus, não é para questioná-lo, porque Ele é inquestionável. A nossa vida vai ser sempre construída por Ele. Ela estava ali pegando a lenha, nem sabia o que era Deus, nem tinha noção do que era Deus. Sabe por quê? Deus está na nossa frente, Ele está sabendo o que está chegando nas nossas vidas. Ele sabe. Então eu quero dizer para você, se for necessário ir buscar lenha, vá buscar lenha. Porque muitas vezes eu digo que conheço a Deus, eu sirvo a Deus, mas o meu coração não está em Deus. Achei tremenda a palavra do pastor Silvio dizendo domingo, eu posso conhecer Deus, mas eu não tenho intimidade com Ele. Eu não tenho intimidade com Ele, e Ele, através dessa construção, dessa reforma, Ele vai trabalhando em nós, Ele vai nos lixando, Ele vai nos transformando. Ele vai dizendo, eu sei que cor que eu quero te pintar. Foi Ele que pintou o mundo. Ele é o arquiteto de todas as coisas. Você é uma criação de Deus. Ele vai te pintar da cor que Ele quiser e você não pode questioná-lo. Porque se questionamos, quem está perdendo somos nós. Nós estamos andando para trás. Essa questão de dizer que é sofrimento. Sofrimento andar com Deus, estar na casa de Deus, servir a Deus. É uma prisão. Sabe por que nós achamos que é uma prisão? Porque é uma luta contra você mesmo. E você não dá conta de vencer você mesmo. Só quem te destrói é o autor da vida. E quando nós nos rendemos a Ele, Ele diz, eu quero saber se eu vou construir ou não vou a sua vida. Aquele povo de Israel não quis. E aí ele foi. Tinha uma ordem da palavra de Deus e ele foi para aquele lugar. Chegando ali, aquela mulher se assusta. Quando vê tudo isso, quando vê aquele homem chegando.
Você pode perceber que no versículo 18 ela diz: o que tu fazes aqui? Tu vieste aqui para revelar a minha iniquidade? Tu vieste aqui para trazer sobre mim uma condenação? E eu imagino ali, vou conjecturar aqui: Pai seja contigo, mulher. Eu estou aqui debaixo de uma ordem de Deus. Ele disse que nesta casa tinha comida para mim. Você pode conotar como um ambiente espiritual, chegando naquele lugar, porque aonde a palavra de Deus chega, o ambiente muda. Aquele que não conhece a Deus passa a conhecer a Deus. Você é um instrumento nas mãos de Deus. Ouça o que Deus diz e fale para você. Vá. Você não tem que questionar. Eu vou. Aquela mulher assusta. Lá e vai de novo. Aí ela diminui mais ainda. Porque lenha, você imagina que são pedaços grandes. Aí ela diz: tu não vê que eu estou pegando 2 cavacos? Pequenininhos. Cavaco significa pedaços de lenhas pequenos. Eu costumei pegar lenha, meus filhos. Eu costumei pegar lenha lá na roça. Chegava a hora do almoço, eu botava o machado no meu ombro e eu ia, cortava a lenha, rachava a lenha, trazia. Minha mãe chegava da escola, estava lá a comida pronta. Ainda mais, você ainda tem que saber que tipo de lenha pega fogo e a que não pega, porque tem lenha morna. Não tem quem faça essa lenha pegar fogo. E ela diz: tu não vês que eu estou aqui pegando 2 cavacos? Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, Ele chega aonde há necessidade dEle. Deus, Ele chega aonde há necessidade dEle. O que Deus estava dizendo para aquela mulher, através de Elias: eu não preciso nem de 2 cavacos, eu só preciso do teu coração. Para Deus, 1 ou 2 não vai fazer diferença. O que importa é a aceitação daquela mulher. Você pode achar que isso é uma injustiça, que ele poderia ter mandado Elias levar novidade de vida lá para Israel, para aquelas viúvas de Israel. Mas aquelas viúvas de Israel nunca quiseram conhecer o Deus de Elias. E é assim que Deus faz. Se nós não quisermos fazer, Ele levanta, se possível for, as pedras. Mas se existe algo que Deus não vai deixar de fazer, é o cumprimento da sua palavra. Eu quero te dizer: você tem palavra de Deus liberada sobre a tua vida? Você tem palavra de Deus liberada sobre a tua vida, sobre a tua casa? Levanta esse cavaco aí, levanta essa lenha, porque o fogo de Deus vai te contaminar agora, vai te incendiar agora. Levanta o altar de gratidão, levanta o altar de adoração. Nós não temos que questionar. É com pouco que Ele faz o muito acontecer nas nossas vidas. Nós temos que parar de rejeitar Deus. Nós temos que parar de murmurar. Nós temos que parar de criticar o Evangelho, criticar a palavra dEle, questionar. Eu não concordo. Se você concorda ou não, é a palavra de Deus, e a palavra de Deus ninguém vai poder impedir ela prosseguir. E eu quero te dizer uma coisa: Deus quer achar o teu coração essa noite. Ele quer ir lá no teu quintal. Ele quer ir lá na tua casa. Não importa o tanto de lenha que você tenha, Ele quer que você busque. Ele quer que teu coração deseje pela presença dEle. Meu Deus, como é maravilhoso
você se posicionar. Nós tivemos um retiro maravilhoso. Foi um tempo de Deus naquele lugar. Apesar que não é surpresa, né, minha nora? Foi um trabalho maravilhoso que aconteceu naquele lugar. Esse negócio de dizer eu me canso porque tudo é a mesma coisa. Olha, deixa eu dizer. Deus, Ele não muda, a palavra dEle não vai mudar. Quem tem que mudar somos nós. A palavra de Deus vai ser sempre doce, vai ser sempre agradável estar com o Senhor. O tempero quem tem que colocar é a sua fé. A nossa fé é o tempero. É quem traz a graça, o refrigério para dentro de nós. É saber que, olha, se eu não quero, Ele vai encontrar alguém que queira. Agora, vamos fazer a oração que o pastor Silvio sempre faz. Senhor, se o Senhor tiver que fazer com alguém, faça comigo. Conte comigo. Sou simples, não conheço tudo, não sei de tudo, mas eu tenho alegria de te servir. Eu quero te conhecer cada dia mais. Cada dia mais nós precisamos conhecer Deus. Ele precisa ter livre acesso ao nosso coração. Amém? Eu quero aqui finalizar com você, deixando aqui Eclesiastes 8, onde fala lá no versículo 5. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e há modo. Porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Há sempre um mal que vai querer pesar sobre nós, para querer questionar Deus e rejeitar Deus. Mas aquele que obedece, nós seremos resguardados sim, porque Deus, Ele não mente. O coração do sábio conhece o tempo. Se eu realmente derramar esse coração em Deus, eu vou ouvir a voz dEle. O profeta só disse para ele o seguinte: eu tenho uma palavra de Deus, dizendo que é para você me dar comida. Deus disse, eu dei uma ordem. E quando Deus libera uma ordem, uma palavra dEle, ela chega em qualquer lugar, qualquer distância. E ai daquele que não se sujeitar. Vai lá porque eu dei uma ordem. Aquela mulher, quando viu a boca daquele homem abrindo, ela diz, eu sei que és homem de Deus. Eu sei que tu falas a verdade. Eu quero conhecer teu Deus. Eu quero caminhar contigo. Eu quero servir este Deus. Porque a tua vida me inspirou confiança. A tua vida falou ao meu coração. Está lá no versículo 24. De 1 Reis 17. Sabe, queridos, nós precisamos inspirar Deus por onde andamos. Precisamos inspirar Deus. Não é de fala, mas é de comportamento e atitude. Faz a diferença. Fique de pé, igreja.